Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a luta dos povos indígenas. Esse é um tema que está aí na página 333 do módulo de vocês. Esse tema no módulo de vocês ele fala de uma forma mais resumida e de um tema mais atual. E o vídeo, né, eu vou fazer um resgate um pouco mais na história, vou lá do período colonial, passo pelo período imperial, entramos nos primeiros momentos da República, era Vargas, né, a ditadura militar, até chegar esse assunto. Entretanto, vai ser um vídeo informativo e vou buscar resumir o máximo possível para não ficar aquele vídeo grande e chato, né? Então vamos lá, eu quero que vocês acompanhem, vai ter algumas informações no vídeo aí para vocês repassarem para mim, tá bom? Então, durante o processo de colonização do Brasil, desde as capitanias hereditárias, né, o governo português passou a incentivar a vinda de europeus para o Brasil, no qual ele doava as terras. Era uma lei chamada de Sesmarias. Né? A princípio ele vai dividir os territórios entre os donatários, né, que eram os donos das terras, e eles, por sua vez, os donatários doavam essas Sesmarias. Só que tanto o governo português como esses donatários, eles não consideravam a ideia de que aqui já tinha uma população, que aqui já tinha uma espécie de civilização, que era a civilização indígena. Então essas terras simplesmente foram invadidas e tomadas sem levar em consideração a presença do nativo, ou seja, do índio. Com a presença dos europeus aqui, vão gerar alguns conflitos, né, entre esses europeus, nesse caso os portugueses, e os índios. Alguns índios vão ser pacíficos, sim, né? Mas aí vai ser imposto a esses índios pacíficos uma cultura diferente, uma cultura ocidentalizada, no qual eles deveriam vestir roupas, deveriam seguir a mesma religião, nesse caso o catolicismo. Eles vão viver como praticamente a mão de obra, né, daquela época, que era mão de obra escrava. E aqueles que não aceitavam, né, não vai aceitar esse contato com esses novos povos, vão gerar diversos conflitos, eles simplesmente vão ser exterminados pelos europeus. Né? Então, o governo não considerava essa ideia de que havia nativos e que aquelas terras já eram, né, daquela população. Então, aquela ideia imperialista, vamos invadir, a terra é nossa e vamos tomar tudo que tem lá na terra. Como o conflito entre o índio e o colonizador atrapalhava o processo de exploração da colônia, o rei português ele promulgou algumas cartas régias. Isso foi em 1611, né? Dom Felipe III envia essas cartas régias para o Brasil. Isso vai ser considerado uma constituição primária para o Brasil, no qual vai redigir algumas leis de benefício ao índio. A ideia era transformar o índio pacífico, né, dono das terras, mas também fazer com que o índio pudesse se tornar, fosse imposto, ou seja, recebesse a cultura ocidental. Então ele poderia trabalhar e gerar lucros para a coroa portuguesa. Então, dentro dessas cartas régias, o rei pelo menos garantiu a posse das terras aos índios, né? No qual ele diz o seguinte, dentro de uma delas: os gentios, isso é como ele chamava os índios na época, né? São senhores de suas fazendas nas povoações, como o são na serra, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhes fazem moléstia ou injustiça alguma, nem poderão ser mudados contra suas vontades nas capitanias e lugares que lhes forem ordenados, salvo quando eles livremente o quiserem fazer. Essa lei, que deveria assegurar o direito do índio à posse das terras, na verdade, ela não vai ter funcionalidade nenhuma, porque havia uma lei anterior no qual permitia o colonizador dominar as terras e colonizar os índios, caso os índios entrassem em conflito com os colonos. Esse conflito de índios e colonos era conhecido como guerras justas. Então, durante as guerras justas, né, caso o colono vencesse as guerras, ele poderia tomar posse dessas terras e tornar os índios escravos. Então essa lei, na verdade, nem entrou quer dizer, tinha uma lei, mas não funcionava. Em 1775, as leis pombalinas, né, proibiram a escravização de índios e vai lhe assegurar o direito também à terra, né? Mas como os nativos não sabiam nem ler e também desconheciam esse direito, os colonizadores simplesmente ignoravam essa lei e continuavam escravizando os índios e continuavam tomando as terras dos índios. Com a independência do Brasil, esperava-se que essas questões, né, de índios e a sociedade fossem resolvidas.
né? Só que a Constituição de 1824 vai haver um retrocesso do direito dos índios. Durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, né, entre 1823 e 1824, o deputado de codinome Francisco Moctezuma, né, ele vai declarar que, abre aspas, os índios não são brasileiros no sentido político, fecha aspas. Bom, ele quis dizer que os índios eram uma outra nação, eram um outro povo, eram uma outra cultura. E esse povo, essa cultura não poderia estar dentro de uma nação, né? Ele quer dizer que não poderia haver uma nação dentro de outra nação. Se nascia uma nação brasileira, todos deveriam ser brasileiros. Só que ele vai desconsiderar a ideia que o índio faz parte da nação brasileira, né? E a presença do índio ela vai ser ignorada durante o primeiro reinado. Ou seja, eles vão desconsiderar que o índio tem terras, vão desconsiderar que o índio é uma cultura que fala uma outra língua, né? Eles vão só considerar que índios são invasores daquela região. Então, em decorrência desse posicionamento do Estado em relação ao índio, né, muitas terras vão ser invadidas, muitas etnias indígenas vão ser exterminadas, né? E o Estado brasileiro simplesmente cruza os braços em relação a esse problema que estava acontecendo no Brasil. Em 1950, durante o governo de Dom Pedro II, Dom Pedro vai decretar uma lei, que é a Lei Imperial 601, que na verdade não vai resolver muito a vida dos indígenas. Ele vai continuar excluindo as questões políticas, não vai reconquistar suas terras. A única coisa que vai ser criada, né, nessa lei vai ser que vai garantir o direito do índio à posse das terras dos aldeamentos, ou seja, já estavam lá, então vamos deixar ele lá mesmo, né? É a única coisa que o governo vai fazer em relação às tribos indígenas. Mesmo durante a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, nada foi mudado, né, de leis e direitos ao indígena. Essa Constituição ela simplesmente copiou, ou melhor, repetiu o que tinha sido decretado durante o segundo reinado, ou seja, lá em 1850. Só que a partir de 1910, com o objetivo de acabar com as chamadas guerras justas, né, e prestar assistência à população indígena do Brasil, o governo brasileiro, naquela época de Nilo Peçanha, ele vai criar o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. A SPI, né, tinha o intuito de prestar assistência, né, às populações indígenas, mas tinha, acima de tudo, fazer de qualquer forma no qual conseguisse integrar o índio ao mundo ocidentalizado, ou mundo, entre aspas, civilizados. Né? Então eles vão passar a ensinar os índios a tocar instrumentos musicais ocidentais, né? Tipo violão, piano e etc., vários instrumentos musicais. Eles vão ensinar os índios a andar vestidos de roupas, né, calçar sapatos, vão ensinar ele técnicas científicas como um aprendizado de mecânica, né, de novas técnicas agrícolas. Então a ideia é o quê? Integrar o índio ao mundo ocidental, fazendo com que o índio gere renda, o índio trabalhe, né, para o Estado, e não simplesmente deixar o índio lá vivendo da forma que ele vivia anteriormente. Mas é a partir de 1910, através da criação do SPI, que o índio vai ser visto, né, como um grupo integrante da sociedade brasileira. Durante o governo Vargas, né, na elaboração da Constituição de 1934, foram reservados apenas 2 artigos, mas já foi um passo. Né? Pela primeira vez na história, vão ter artigos direcionados ao direito do índio, né, na Constituição brasileira. Então, diz o seguinte, o artigo 5º, compete privativamente à União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Então, o que ele quer dizer? Que ele vai integrar o índio à sociedade brasileira. É aquele processo de ocidentalização das tribos indígenas, né? No artigo 129, será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizadas, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Ou seja, o que ele quer dizer? Quem está lá na terra, os índios que já têm posse daquelas terras, vai ser garantida a posse deles. Então ninguém pode mais tomar as terras deles. Quando ele diz não é vedado a alienação dessas terras, ou seja, aliená-las, ele quer dizer que o índio ele não pode vender, ele não pode doar, ele não pode emprestar, as terras são deles e eles têm que usar, têm que morar e sobreviver ali naquelas terras. Apesar de alguns movimentos, né, de luta pelo direito desses índios, as constituições seguintes de 1937, 1946, 1967
só fizeram confirmar as mesmas leis de 1932, não havendo nenhuma mudança. Em 1969, vai ser criada uma emenda constitucional em relação a esses direitos indígenas, no qual, na verdade, ele só vai isentar o Estado, o governo, e a FUNAI, que vai ser criada nessa época também, vai isentar a FUNAI de pagar indenização a pessoas que invadiam as terras indígenas. Então, a partir do momento que a pessoa invade a terra indígena, ele vai ter que sair de lá e não vai receber nenhuma indenização por isso. Então, foi isso que foi decretado na emenda constitucional de 1969. Aí, no final da década de 1980, com o surgimento de uma nova Constituição, vários índios passaram a fazer diversas mobilizações. O objetivo era chamar a atenção, o objetivo era lançar candidatos que pudessem reivindicar esses direitos dos índios. Apesar de nenhum indígena ter sido eleito naquele ano, o movimento ele vai dar visibilidade aos problemas enfrentados por eles, e eles vão conquistar o apoio de alguns parlamentares, e vai haver a inclusão de um capítulo específico para o direito dos índios, na Constituição de 1988. E apesar de ser poucas as leis ainda, mas vai ser uma grande conquista quando se comparada às constituições anteriores. O que deveria ser uma solução acaba se tornando um problema bem maior, porque as terras estão sendo reempossadas pelos índios, através das leis, são feitos estudos antropológicos, e aí se descobre se as terras são indígenas ou não, se caso forem indígenas, elas são devolvidas aquelas tribos indígenas. O problema é que nessas terras já há muitos proprietários rurais, que não foram eles que invadiram, eles simplesmente compraram aquele território. As terras foram homologadas pelo governo no passado e agora estão sendo obrigados a devolver essas terras aos indígenas. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, uma reportagem que fala sobre o ponto de vista dos fazendeiros. As reportagens elas não passam em consideração o que os índios sofreram, e sim o que estão sofrendo na atualidade os proprietários rurais. Veja bem. A disputa entre índios e fazendeiros por terras no sul da Bahia alterou a rotina da região. Além da insegurança, o conflito tem gerado prejuízos no campo e na cidade. Nas cidades, os moradores vivem apreensivos. O comércio da região está em crise desde o início do conflito, há quase 3 meses. A queda no movimento do comércio passa dos 60%. Nas fazendas de cacau invadidas, os produtores se preparavam para a colheita. Nas de pecuária, já passa de 23 mil cabeças o rebanho em poder dos índios. Parte do gado que os fazendeiros conseguiram retirar come em pastos alugados. Quanto é que você paga pelo aluguel do pasto? R$ 25,00 gado por cabeça ao mês e cavalo e égua R$ 60,00. Muito caro? Absurdo, 3 vezes mais do normal. E não estou aguentando mais, vou ter que vender. E não é só o preço. Há poucos pastos disponíveis para alugar. Tem fazendeiros levando o gado para as faixas de capim que ficam nas margens das estradas. Aqui em Itaju do Colônia foram invadidas todas as fazendas que, segundo a FUNAI, estão dentro da área que seria da reserva indígena. 57 fazendas no total, só nesse município. A maioria alimentava laticínios rurais como este, que foi obrigado a fechar. Era aqui que os produtores de leite das áreas invadidas vendiam metade do que produziam. Aqui a gente fazia queijo, iogurte e beneficiava leite. Quantas pessoas trabalhavam? 18 pessoas. Foram demitidas? Todas demitidas. Segundo o Sindicato dos Produtores da região, mais de 500 trabalhadores rurais já foram demitidos nas fazendas invadidas. Você já procurou trabalho? Já procurei, só que nas fazendas vizinhas aqui, que a gente procura trabalho, que é da região que a gente conhece, todos já têm seu empregado e não tem vaga. De janeiro até agora, os índios já invadiram 68 fazendas. Eles querem ocupar 54 mil hectares de terra, entre os municípios de Itaju do Colônia, Camaquã e Pau-Brasil. O conflito, que já dura 30 anos, ainda não tem julgamento marcado no Supremo Tribunal. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto aí. E para confirmar a presença na aula de hoje, vocês vão responder essa atividade da página 33, aí, número 4 e número 5. Pode até buscar informações no próprio vídeo. Então, bom dia a todos e até a próxima. Ou melhor, até amanhã.